Bom dia, boa tarde, boa noite, querido, querida que me ouve neste canal Corações Ensináveis. Mais um dia estamos aqui para adorar o nosso Deus, meditando na sua palavra. Mas antes de começar esta leitura hoje, eu quero pedir que você dê aquele joinha, né? Comente nos comentários, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de ouvir a leitura da palavra de Deus. Meu intuito aqui não é ter seguidores, mas é que esta palavra chegue ao máximo de pessoas que estejam sedentos, necessitados. E quando você manifesta o seu ok, comenta, esta plataforma ela entende que este conteúdo é relevante e sabemos que tem muitas pessoas que necessitam ser transformadas pela leitura, porque esta palavra, esta leitura, a Escritura Santa do Senhor, ela traz vida, ela traz cura, ela traz renovo, ela traz esperança aos corações. Talvez se você não tem ou não sabe, mas quer ser um instrumento nas mãos de Deus, mas não sabe como fazer, a partir do momento que você compartilha, que você dá o seu ok, dá o seu joinha nessa plataforma, esta é uma forma também de você estar contribuindo para o crescimento da obra do Reino de Deus. Amém? Hoje eu vou ler o capítulo 14 do livro do Evangelho de João, para nossa edificação, e nos fala a respeito que Jesus é o caminho que leva ao Pai. E diz no versículo 1, Jesus é o caminho que leva ao Pai. Jesus continuou dizendo: não fique perturbado o coração de vocês. Acreditem em Deus e acredite também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e lhes tiver preparado um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Amém. E para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Desde agora, vocês o conhecem e já o viram. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta para nós. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou no meio de vocês e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, Ele é o que realiza suas obras. Acredita em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem nisso, ao menos por causa destas obras. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará maiores,
do que estas, porque eu vou para o Pai. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Versículo 15. O Espírito Santo continua a obra de Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro advogado, para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele mora com vocês e estará com vocês. Eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. Mas um pouco e o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo, e também vocês viverão. Nesse dia, vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, esse é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, perguntou: Senhor, por que vais manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês ouvem não é minha, mas é a palavra do Pai que me enviou. Essas são as coisas que eu tinha para dizer estando com vocês. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Versículo 27. A paz que só Jesus pode dar. Eu deixo para vocês a paz. Eu lhes dou a minha paz. A paz que eu lhes dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu lhes digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem. Já não tenho muito tempo para falar com vocês, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem poder sobre mim, mas vem para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. E é por isso que faço tudo o que o Pai me mandou. Levantem-se, vamos sair daqui. Aleluia, aleluia. Bendito santo és tu, Senhor, e digno de receber toda a honra e toda a glória. Pai santo e amado, eu entrego, Senhor, este momento, esta vida, a minha vida ao Senhor. Esta palavra que hoje queima os nossos corações, esta palavra que hoje nos traz paz e esperança, porque como tu diz aqui na tua palavra, que o Senhor nos dá a
A tua paz o Senhor nos dá. Por isso, Deus, eu te louvo, Pai. Transforma a nossa vida, o nosso viver e dai-nos, ó Pai. Deixa-nos a paz, essa paz que intercede todo o nosso entendimento. Ensina-nos a não perturbar o nosso coração, Senhor, e descansar em Ti. Queridos, eu concluo esta leitura do capítulo 14 do livro do Evangelho de João e gostaria aqui de meditar com vocês o que João está nos ensinando a respeito desta palavra que nos traz a reflexão, amém? De que nós não estamos só, de que todo o sacrifício que foi feito por amor à humanidade e por aqueles que o Senhor escolheu para amar. Então, quem ama o Senhor Jesus ama o Pai. E como que nós podemos provar o nosso amor ao Pai e ao sacrifício da cruz? É acreditando. Acreditar nesta palavra é uma grande prova de amor que nós damos ao nosso Deus. Amém? E aqui neste capítulo 14, do versículo 1 ao 14, João está nos ensinando que só Jesus é o verdadeiro caminho para a vida. Não existe vida fora do nosso Senhor Jesus. E João está nos ensinando que o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou é um dos nomes do nosso Deus. Eu sou. E João reforça essa verdade nos ensinando isso, amado. Amada do Senhor, não sei como que você está hoje, talvez desesperançado, talvez sozinho, talvez frustrado por algo que você gostaria que acontecesse, mas não aconteceu. O amor do Senhor está sobre ti. E o Senhor nos ama tanto que muitas vezes Ele nos dá livramento que a priori parece ser difícil de aceitar, mas lá na frente o Senhor nos dá o entendimento de que o que aconteceu foi melhor para nós. Porque o nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele sonda, Ele conhece, tem no poder das suas mãos todas as coisas. Então, o Senhor disse que o Espírito Santo dele ainda está conosco, o nosso advogado. E este Espírito Santo, ele é capacitado para nos ensinar sobre todas as coisas. Esta palavra que eu li aqui, esta palavra todas, ela tem um significado muito abrangente, porque o Espírito Santo ele é capaz de nos ensinar sobre todos os assuntos relacionados à vida humana. Ele nos ensina a respeito dos relacionamentos familiares, do convívio entre marido e mulher, sobre trabalho, sobre estudo, sobre saúde, sobre alma, tudo. Aqui o Senhor diz que Ele tem todo o conhecimento para nos ensinar. Ele está mais do que capacitado. Amém? Descansa seu coração em Deus, confia, olhe pelos olhos da fé que você não está só. Não acredite naquilo que os olhos te mostram, o olho natural. Acredite naquilo que a palavra de Deus diz que você é e que você tem, que o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, Ele nos ama e Ele nunca nos deixa só. E da paz dEle Ele nos dá, essa paz que intercede todo o nosso entendimento. Então apropria-se dessa verdade, aproprie-se, tome posse e viva reinando, viva feliz, porque é assim que o Senhor quer que nós vivamos. Foi para isso que aconteceu tudo o que aconteceu. Ele passou tudo o que ele passou para que pudesse colocar um sorriso no seu rosto. Então, atenda essa expectativa do nosso Deus. O mundo quer nos derrubar, quer nos afligir, quer nos trazer angústia de alma e de espírito, mas o Senhor nos diz: não perturbeis o coração, não perturbeis o coração por coisa alguma. Confiemos no Senhor. E João, ele está nos ensinando aqui, deste versículo 1 ao 14, que Jesus é o verdadeiro caminho para a vida.
através da encarnação. Jesus precisou passar pelo sacrifício da morte, da cruz, para que ele pudesse ressuscitar. E através da encarnação, Deus, doador da vida, Deus é doador da vida, se manifesta inteiramente na pessoa e na ação do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, João está nos ensinando aqui que a comunidade, né, a família, a pessoa que segue Jesus não caminha para o fracasso jamais, pois a meta é a vida. Jesus não apresenta apenas uma utopia, mas convida a percorrer um caminho historicamente concreta, inspirada nos sinais que Jesus realizou. A comunidade, a família, né? A comunidade criará novos sinais dentro do mundo, abrindo espaço de esperança e vida fraterna, porque o Senhor disse lá para os discípulos dele que eles iam fazer coisas maiores do que ele, porque o Senhor Jesus era o próprio que estava ali ensinando. Então, nós precisamos crer que nós que cremos em Jesus, nós não caminhamos e nunca caminharemos para o fracasso, porque o Senhor é a vida. Essa é a meta de Deus, é a vida. Então, Jesus apresentou, né, esses ensinamentos e está convidando a cada um de nós a percorrer o mesmo caminho, este caminho que é concreto, que é real. E assim nós podemos, através da nossa experiência de fé, inspirar, né? Através dos sinais que Jesus realizou, nós podemos inspirar outras pessoas a crerem, a ter nova vida, a viver, né, num ambiente de espaço cheio de esperança e de vida, e esta vida que está em Deus. Ainda meditando, queridos e amados ouvintes deste ministério, deste canal, do versículo 15 ao 26, aqui quando João fala que o Espírito Santo de Deus continua a obra de Jesus. Foi quando o Senhor Jesus disse que se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E nós aprendemos na leitura anterior que o novo mandamento que o Senhor nos deu foi amar-nos uns aos outros, como Ele nos amou, né? Então, porque o Senhor Jesus, Ele disse que quem amasse Ele, quem ama Ele, obedecerão, estão obedecendo os mandamentos. E Ele mesmo iria pedir ao Pai, né? E Ele pedir ao Pai para Ele dar a nós um advogado, outro advogado. João, ele menciona aqui outro advogado, porque o Senhor Jesus também é o nosso advogado. O nosso Senhor Jesus, ele ora por nós, ele intercede por nós. Nós vivemos, quem já leu a palavra ou tem um pouco de comunhão, intimidade, sabemos que há uma passagem na Bíblia que Jesus disse para Pedro, que ele orou por Pedro, porque naquela noite o inimigo havia pedido, né, para ir contra Pedro. Então, Jesus ora e intercede por nós. E aqui João está nos trazendo a memória, nos lembrando que o Espírito Santo continua a obra de Jesus em nós, que Jesus não nos deixará órfão, mas que ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, mais um pouco e o mundo não veria mais ele, porque o Senhor estava ali dizendo tudo o que iria acontecer. Então, o advogado, João está nos ensinando, que é alguém que defende uma causa. E Jesus envia, então, o Espírito Santo como advogado
de todos nós que cremos, que confiamos, que descansamos e entregamos a nossa causa nas mãos do Senhor. E João está dando aqui este exemplo, que advogado é aquele que defende uma causa. E Jesus envia o Espírito Santo como advogado de todos nós. O Espírito Santo, amado, amada do Senhor, que me ouve. O meu desejo é que o Espírito Santo te toque para abrir o seu entendimento, alargar, para que você consiga ver com os olhos espirituais, ouvir com essa voz verdadeira. João nos ensina que o Espírito é a memória de Jesus, que continua sempre viva e presente na comunidade, continua presente na vida de todos aqueles que crê. Ele ajuda todos nós. O Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda a manter e a interpretar a ação de Jesus em qualquer tempo e em qualquer lugar. Nós vivemos uma geração hoje, mas quantas outras gerações já se passaram antes de nós? No tempo da lei, quantas gerações viveram, mas o João nos ensina que o Espírito Santo, de todas as gerações, desde as passadas até a atual, o Espírito Santo é aquele que ajuda a manter e a interpretar a ação de Jesus em qualquer lugar e em qualquer tempo. João nos ensina também que o Espírito também leva a todas as comunidades a discernir os acontecimentos para continuar o processo de libertação, distinguindo o que é vida e o que é morte, e assim realizando novos atos de Jesus na história. Amém? Ainda podemos refletir nesses versículos do 27 ao 31, quando o Senhor diz, que a paz que só Jesus pode dar. Muitos, infelizmente, no mundo procuram a paz ou procuram a solução para suas causas, suas situações, em coisas que são passageiras, são ilusórias, que são mentiras. Mas o próprio Senhor Jesus disse que a paz que só Jesus pode dar. E João está nos dizendo, nos reforçando, eu estou aqui para te lembrar o que foi dito nessa escritura, que aqui é uma palavra que é ao próprio Senhor falando para nós. E João está nos lembrando, e eu estou aqui para ser esse canal para te lembrar que a paz que só Jesus pode dar. E João nos explica o porquê. Jesus fala de paz e fala de alegria no momento em que sua morte estava para acontecer. Conseguimos refletir nisso? Como que uma pessoa, sabendo que estava a poucos minutos para a morte, sabia tudo o que iria sofrer, mas neste momento, o Senhor aqui, o Senhor Jesus, Ele está falando de paz e alegria no momento em que a sua morte está para acontecer. Quando o Senhor Jesus disse assim, eu deixo para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz, a paz que eu lhes dou, a paz que eu dou para vocês, não é a paz que o mundo dá. A paz que eu dou para você não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amam, ficam alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu lhes digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem. Já não tenho muito tempo. Então aqui o Senhor estava falando para eles sobre paz, sobre alegria, mesmo sabendo do que ele iria enfrentar logo, logo. Então a paz,
João, querido, querida, meu coração queima de amor por cada um de vocês, porque eu creio, querido, firmemente nessa palavra. Eu creio que o Senhor Jesus é amor. E João está aqui nos ensinando que a paz é a plena realização humana. Ela só é possível se aquele que rege uma sociedade desumana for destituído. Jesus, ele está exatamente nesses versículos 27 ao 31, falando de paz e alegria no momento em que a sua morte está para acontecer. Paz é a plena realização humana. Ela só é possível se aquele que rege uma sociedade desumana for destituído do poder. A morte de Jesus realiza a paz. Todo acontecimento, todo o martírio é participação nessa luta vitoriosa de Jesus. E, portanto, João nos ensina que causa a paz e causa a alegria em todos nós. Eu sei que muitos, inclusive eu, quando era mais jovem, criança, na época, né, da Semana Santa, que tem aqueles feriados, as cidades costumavam passar a história de Jesus, né, a respeito da Páscoa, quando Jesus carregava ali a cruz, e era muito natural a emoção, né, transparecer e a gente chorar. Como que pode ter feito isso com nosso Senhor? Mas na medida que a gente vai amadurecendo, a gente percebe que tudo aquilo foi necessário. O nosso Senhor Jesus foi o único que nasceu para morrer. E ele sabia disso, porque o Senhor, o Deus, não fez a humanidade para morrer. Então, tudo isso que estava acontecendo aqui com o Senhor Jesus foi exatamente para a glória de Deus ser manifestada no Filho. Então, esta situação toda, apesar, né, de ter acontecido, né, Jesus está sofrendo, sabendo de tudo, sabendo o que iria acontecer com ele optou a falar de paz e falar de alegria, porque ele sabia que isso só era possível se ele fosse destituísse o poder, né? Tirasse o poder, e a morte foi necessária para realizar a paz. Tudo que o Senhor Jesus passou foi para que houvesse a participação da vitória, né? A luta da vitória de Jesus e, portanto, assim causasse a paz que intercede todo entendimento para todos nós. Foi por amor. Foi por amor. Amém, querido Pai e eterno Deus. Aqui, Senhor, mais uma vez eu entrego este momento. Que o Senhor venha, Pai, tocar com estas palavras em cada coração ensinável que estão aqui, Senhor, predisposto para aprender e evoluir na tua jornada, nesta jornada que nós estamos caminhando através das leituras da tua santa palavra. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por mais este momento glorioso. Amém e amém.